Olá, bom dia. Estamos aqui agora para falar com vocês também a continuação das portas que libertam a porta da fonte, no versículo 15. E ela diz assim: a porta da fonte foi reparada por Salum, filho de Coozé, governador do distrito de Mispá. Ele reconstruiu, cobriu-a e colocou as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Então você vê que sempre eles colocam o que? Os ferrolhos e as trancas no lugar. Então a libertação ela exige isso, tá? Quando você vai, por exemplo, eu ainda não fui, ainda vou em Jalapão, né? Você se depara, eu já vi fotos, né? Com um paraíso. É um paraíso que existe lá. Lá possui 100 fervedouros. Você vai, entra, afunda, mas não afunda. Mesmo no meio da fonte, você não afunda. Se você puder ver que isso acontece, vai lá no Google, né? Procura lá igual eu procurei. Então, quando você está num lugar assim, você tem o quê? Um refrigério, né? E você pode observar que ali você tem, além do seu refrigério, você tem cura. Tem pessoas que vão ali para curar, para serem curadas. E essa fonte que nós vamos falar, né, é uma fonte bastante interessante. Ela tem uma história, aliás, até duas histórias, né? Não sei se vocês já leram a história do Abraão que foi lá, que abriu os poços, e Isaac foi lá, toda vez que ele ia, aqueles poços estavam entulhados, né? Então a função do Abraão era abrir, e a de Isaac era desentulhar, né? E uma fonte entulhada, ela não pode produzir nada. O que ela pode produzir? Nada, né? Outra fonte que a gente vê na Bíblia, no Novo Testamento, é daquela história do cego, né? Que Jesus fez um barro de cuspe, né? E mandou ele para Siloé. Essa história é uma história interessante, porque você pensa bem, um cego esperando um tempão para ser curado, né? Ele estava esperando um tempão para ser curado e Jesus estava ali perto da fonte onde ele estava. E nessa porta, Jesus pega e cospe no chão. Pega a areia do chão, daquele cuspe, coloca no olho e fala para ele assim: vai lá em Siloé. Aquele cego, ele não foi curado somente da sua vista. Ele foi curado da sua alma. Porque você imagina um cego de nascença sendo humilhado. Uma pessoa sendo humilhada o tempo todo. E aí Jesus pega e humilha mais ainda quando cospe no chão e coloca no cuspe dele ou no olho dele. E faz ele ainda ir lá nessa fonte, nessa porta da fonte, lá em Siloé, para que ele lavasse e fosse curado. Então você pensa bem um negócio desse. A humilhação desse jovem era grande. E você fica imaginando assim, no caminho, será que ele desistiu? Quantas coisas se passaram até ele chegar lá em Siloé? Mas isso aí é uma outra história, né?
uma ponte que está entulhada, ela não pode produzir nada, não pode produzir nada novo, né? Eu lembro que quando eu morava no Retiro, a gente tinha um poço na nossa casa e aquele poço ele era entulhado. Abria aquele poço, não tinha nada lá. Tudo que está entulhado não tem como nascer água, né? E a gente tinha aquele poço no meio da casa, no meio do nosso quintal. Era o meu quintal e atrás era a casa da minha tia. Então a gente dividia, né, os quintais e isso fez, não sei por que fizeram aquele poço, não sei por que tinha aquele poço, mas aquele poço estava entulhado. E tudo que a gente pensava assim, meu pai não deixava jogar lixo ali, né? Então ele estava bem fechado. E a gente abria às vezes, né, para ver como que estava. Não tinha um pingo de água, não tinha vida nenhuma naquele poço. Então, uma fonte entulhada é uma fonte que não tem criatividade, que não vê oportunidades, né? Porque as suas oportunidades somem, né? Você vê o quê? Palavras às vezes de negatividade, você vê palavras malditas e mal, com U, né? Ditas. Pensamentos contrários, né? Uma vida de tristeza, de decepção, de amargura, de depressão, coração sem esperança, sem força para nada. Não tem vivido o suficiente, né? Eu sempre penso, ai meu Deus, para que eu estou vivo? Para que eu estou aqui? O que eu estou fazendo nessa terra? O que eu estou realizando aqui? O que Deus está querendo comigo? E não ver solução nenhuma, né? E a sua fonte está então entulhada, né? Jesus podia ter curado aquele cego com uma oração. Sai, visão, restaure, né? Mas houve um processo nele. Uma cura só se realiza, não é só no corpo, mas também na alma e no seu espírito. A cura para ele era necessária para que a alma dele fosse curada. E de onde ele foi curado por Jesus, onde foi, né, colocado no olho dele aquele betume, né, aquele tipo de betume, era 800 metros até chegar à piscina de Siloé, né? Se essa fonte não estivesse aberta, se Siloé não tivesse água, hein? Aquele jovem passou por bastante coisas, né? Então nós precisamos fechar essa fonte, essa porta, fechar essa porta para que o inimigo não ataque, né? No mundo espiritual você não pula um muro, não pula uma fase, você passa por um processo, né? Às vezes a sua profissão não vai adiante, você não vê nenhuma reação na vida, né? Jesus, ele tem o quê? Novidade de vida para você. Quando você pensa no dilúvio, né? Todas as fontes foram abertas para que houvesse o dilúvio. E a história do dilúvio também é muito interessante, né? Um dia eu conto para vocês, né? Então, nós temos que observar que tudo isso tem acontecido com você porque você está com a porta da fonte aberta. Feche, tranque, coloque ferraduras, né? Ferraduras que ele fala, não, ferrolhos. Coloque tranca no lugar. Para que assim você progrida na vida. Então existem coisas
que são processos. Então, é aos poucos. Mas você precisa tomar uma atitude de trancar essa porta para que as coisas fluam na sua vida, né? E se você tiver Jesus, Ele vai te ajudar, né, a trancar essa porta para que você flua. Porque você tem que lembrar que toda vez que você fecha a porta, você tem a palavra de Deus dentro de você. Então, não adianta ter Bíblia em casa, enfeitando lá, aberta no Salmo 91. Salmo 91 não resolve nada para você se você não começar a ler, a entender, a interpretar, a ouvir a voz de Deus para você. Feche essa porta.